Meu nome é Paige Tanner, tenho 34 anos, e eu descobri o que a minha família realmente pensava de mim enquanto estava deitada em uma cama de hospital. 6 semanas antes, eu tinha acabado de dar à luz minha filha, Nora. Depois disso, um caminhão avançou o sinal vermelho em fax enquanto eu voltava de um turno noturno, e quando acordei eu estava com 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado e o braço direito engessado. Meu marido, Daniel, estava em Seattle, ainda a cerca de 6 horas de chegar em casa. Naquela noite, alguém precisava cuidar do meu recém-nascido, e minha mãe morava a apenas 20 minutos do hospital. Ela simplesmente disse não. Disse uma única frase para o Daniel, e foi essa frase que mudou tudo. Sua irmã nunca passa por essas emergências. Só que minha irmã estava em um cruzeiro no Caribe, enquanto minha mãe estava em um cassino. O que eu fiz dali daquela cama nos 3 minutos seguintes acabou desencadeando 9 anos de consequências e uma dívida de $486 mil. E isso nem é a parte que realmente destruiu tudo. A parte que acabou com eles chegou 3 horas depois, quando um homem idoso entrou pela porta segurando uma pasta gasta, e disse algo que ninguém naquela família jamais esperava ouvir em voz alta. Eu acordei da anestesia em uma área separada do pronto-socorro, sentindo o corpo pesado e estranho, com um gesso no braço direito e uma pulseira de identificação apertada no pulso esquerdo. Uma enfermeira repetia meu nome como se já tivesse falado várias vezes. Minhas costelas pareciam esmagadas, como se algo tivesse sido colocado sobre o meu peito. Daniel estava no viva voz ao meu lado, falando daquele jeito controlado dele quando está assustado, tentando não demonstrar. Ele disse que a babá não podia ficar depois das 11 e que tinha ligado para minha mãe. Eu já sabia antes dele terminar, ela não viria. E então eu ouvi, ao fundo, algo inconfundível, som eletrônico e distante de máquinas de cassino, como se ela estivesse lá mesmo, no meio das apostas. Minha mãe estava jogando com as amigas em Blackwell e disse que não podia ir porque precisava cuidar de um gato enquanto minha irmã viajava. Um gato. Minha filha com apenas 6 semanas precisava de ajuda, e a resposta foi um gato. Eu não chorei. E isso é importante, porque todo mundo espera que alguém naquela situação desmorone, mas eu não desmoronei. Eu apenas encarei a pulseira no meu braço e, com a mão esquerda, alcancei meu celular na mesa ao lado da cama. Eu tinha muita coisa para resolver na vida, e eu sempre fui muito boa em resolver coisas. Esse era justamente o problema. Você precisa entender quem eu era antes daquela noite, porque isso explica por que minha família me tratava como se eu fosse uma torneira aberta para encher copo vazio e depois simplesmente esquecer. Eu cresci em um duplex alugado em Aurora, onde o aquecimento funcionava quando queria. Paguei minha faculdade comunitária trabalhando no fechamento de um supermercado, consegui transferência por bolsa e fui me arrastando até um curso de finanças em que ninguém da minha família realmente entendia o que eu fazia. Aos 30 anos, eu já era analista financeira sênior em uma grande empresa Fortune 500 no centro, aquela pessoa chamada quando os números precisavam estar certos sem discussão. Eu vivia de planilhas. E planilhas não têm preferências, não mentem na sua cara, diferente de muita gente. Daniel e eu nos casamos novamente aos 26 e decidimos adiar filhos, em parte porque queríamos e em parte porque sempre aparecia alguma emergência familiar antes. A gente vivia abaixo das nossas possibilidades de um jeito quase invisível: 2 salários, um carro usado, nenhuma dívida. E foi exatamente isso que permitiu o que vou te contar agora ter acontecido. Por 9 anos, eu enviei $4.500 por mês para os meus pais. Eu nunca falava esse número em voz alta. Nem para o Daniel, nem para minha irmã, nem para ninguém. Eu repetia para mim mesma que era pelo problema cardíaco do meu pai e pela hipoteca da casa. Eu me convenci de que eu era a única pessoa estável o suficiente para sustentar aquilo. E, aos poucos, essa ideia virou parte de quem eu achava que eu era, a pessoa que aguenta tudo sem cair. Estou te contando isso para você entender uma coisa importante: eu não era ingênua. Eu era responsável até o ponto de desaparecer dentro de mim mesma. Existe diferença. E naquela noite, eu finalmente entendi isso. A primeira coisa que eu fiz não foi vingança. A primeira coisa que eu fiz foi resolver o problema real, porque é isso que eu faço. Com o polegar esquerdo, eu procurei o contato de uma agência de enfermagem noturna que eu e o Daniel tínhamos checado antes da Nora nascer, mas nunca chegamos a usar. Uma mulher atendeu no segundo toque. Eu disse meu nome, minha situação e meu endereço em 9 frases. Sem drama, como se fosse uma terça-feira qualquer.
Pedi uma enfermeira para um bebê de 6 semanas, começando imediatamente. Ela perguntou se a bebê estava estável. Eu respondi: ela está perfeita. Eu é que estou no hospital. 40 minutos depois, uma enfermeira chamada Vete entrou na minha casa usando o código que o Daniel tinha deixado, lavou as mãos e me mandou uma foto da Nora dormindo, com a mãozinha encostada no rosto. Eu fiquei olhando aquela imagem por muito tempo. A enfermeira da emergência ao meu lado me observou enquanto eu colocava o telefone de volta na mesa e perguntou, com cuidado, se eu tinha alguém da família que pudesse vir. Já está resolvido, eu disse. Próximo. Ela piscou. As pessoas sempre piscam quando você não entrega o colapso que elas estão esperando. Mas não era frieza. Era triagem do tipo que você aprende quando passa a vida inteira sendo o único adulto em salas cheias de adultos que não agem como adultos. Minha filha estava segura, aquecida, sendo cuidada. Meu marido estava no ar, a caminho. Minhas costelas iam se recuperar. Restava apenas uma coisa naquela noite. Um único item de uma lista que eu carregava havia 9 anos sem nunca encostar de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, minha mão esquerda estava livre e minha cabeça, completamente clara. Eu abri meu aplicativo do banco. A tela de login brilhou naquele ambiente escuro da emergência como uma lua pequena e gelada. Dentro dele havia uma aba chamada Transferências Recorrentes. Eu tinha 4 ali. Sabia de cada uma de cor, do mesmo jeito que você sabe onde dói uma cicatriz. A primeira estava como a mamãe e papai 2.000 por mês. A segunda dizia casa 1.100, a hipoteca que eu acreditava estar ajudando a pagar. A terceira pai médico 900. A quarta era só apoio Megan 500. $4.500 por mês. Todo mês, durante 108 meses. Eu tinha criado a primeira transferência aos 25 anos, na noite em que meu pai me ligou chorando por causa de uma conta hospitalar. E depois disso eu nunca mais tive coragem de somar o total, porque o total parecia uma porta da qual eu não conseguiria voltar. Mas naquela noite eu me obriguei a olhar. O aplicativo fez as contas sem hesitar. $486.000. Quase $500 mil saindo da minha vida, um pagamento automático de cada vez, enquanto minha mãe dizia para os parentes que a gente se virava sozinho. Eu apertei em cancelar na primeira transferência. Um cheque verde apareceu na tela, seguido de uma frase que eu nunca esqueci: transferência recorrente cancelada. Toquei na segunda. Cancelada. A terceira. A quarta. 4 toques. Uns 20 segundos. E 9 anos simplesmente pararam como uma torneira fechada de repente. Não senti vitória. Também não senti tristeza. Só uma clareza estranha, quase fria, como quando uma planilha finalmente fecha sem erro. Já estava saindo do aplicativo quando meu olhar travou em algo no histórico de transações que eu nunca tinha rolado até o fim. Uma única linha, escondida dentro da categoria pai médico, de 2 anos atrás. Empréstimo M40 mil. A inicial da minha irmã. Não cirurgia do meu pai. Megan. Eu bloqueei o celular e fiquei deitada no escuro, ouvindo o monitor marcar meus batimentos, e me forcei a encarar uma pergunta que eu tinha evitado por 9 anos. Por que eu fiz aquilo? A resposta fácil, aquela que estranhos gostam de dar, é que eu era fraca e desesperada por aprovação. Mas isso não era verdade. E se você já foi a pessoa confiável da família, você já sabe o motivo. Eu fiz aquilo porque, em algum momento, eu confundi ser necessária com estar segura. Se eu era a parede que sustentava tudo, então ninguém poderia me remover. Minha avó tinha entendido isso antes de mim. O nome dela era Ruth, mãe da minha mãe, uma mulher alta, dura, com cheiro de café e óleo de máquina, que nunca precisou elevar a voz para dominar um ambiente inteiro. No ano antes de morrer, ela segurou minha mão no dia de ação de graças e disse: alguém precisa cuidar do dinheiro dessa família. Sua mãe não vai fazer isso, então vai acabar sendo você. Na época, eu achei que ela estava falando de generosidade. Hoje eu acho que ela queria dizer algo mais próximo de vigilância. Ou sobrevivência. Ruth morreu na primavera seguinte, em silêncio, durante o sono. Eu estava ocupada demais com uma gravidez e um trimestre de trabalho sufocante para perguntar o que ela tinha deixado ou para quem.
Eu simplesmente assumi que minha mãe tinha resolvido tudo do mesmo jeito que eu assumia que meu dinheiro estava pagando os remédios do meu pai. Passei a vida inteira assumindo o melhor de pessoas que nunca me deram motivo para isso. E chamando essa suposição de amor. Deitada naquela cama de hospital, com minha filha a 40 minutos de distância nas mãos de uma estranha cuidadosa, eu entendi uma coisa simples e desconfortável: eu não estava sustentando uma família real. Eu estava financiando uma narrativa sobre aquela família. E a família real tinha acabado de escolher um gato. Daniel me ligou de novo durante a conexão do voo. E dessa vez ele contou tudo, palavra por palavra, porque sabia que eu ia querer exatamente assim. Ele tinha ligado para minha mãe às 9 da noite. Explicou que eu estava em cirurgia, que o bebê precisava de alguém, e pediu mesmo para ela dirigir os 20 minutos até o hospital. Ela suspirou. Aquele suspiro longo, ensaiado, que ela sempre usa quando quer parecer vítima. Disse que não podia. Megan finalmente estava na viagem dos sonhos e alguém precisava cuidar do gato. E ainda completou: a paz de sempre dá um jeito. Como se eu fosse um tipo de recurso automático. Como se sobreviver fosse uma função minha. E então veio a frase que ficou ecoando. Sua irmã nunca passa por esse tipo de emergência. Como se o caminhão que me acertou tivesse checado hierarquia familiar antes. Como se a primeira noite da minha filha sem a mãe pudesse esperar o fim de um cruzeiro. A voz do Daniel quebrou enquanto ele contava. Eu pedi para ele respirar. Disse que a nora estava bem. Que eu estava bem. Que ele pegasse o avião. Quando desligamos, eu abri o Instagram, algo que eu quase nunca fazia. No topo, o story da Megan. Um vídeo brilhante de deck de piscina azul turquesa, drink de cocô na mão, legenda: finalmente vivendo minha melhor vida. Minha irmã, 29 anos, aspirante a influencer, 11 mil seguidores e uma ajuda mensal de $500 que ela achava que vinha do universo. Eu não comentei. Não gritei no escuro. Só abri as mensagens e escrevi 3 palavras para um contato que eu quase nunca usava. Salvo apenas como avó H. Precisamos conversar. Os 3 pontinhos apareceram quase imediatamente, como se ele estivesse esperando aquele texto havia 9 anos. E talvez estivesse. Eu esperava que o meu avô Harold respondesse. Mas, em vez disso, a tela acendeu com uma chamada de vídeo vindo do meio do Mar do Caribe. E era Megan. Eu atendi com a mão esquerda, o rosto meio na sombra, ainda deitada. E ela não percebeu nada, nem o teto branco de hospital atrás de mim, nem o gesso no meu braço, nem que eu estava deitada às tantas da madrugada. Paige, finalmente ela disse, aproximando demais o celular, o suficiente para eu ver o nariz dela queimado de sol como se fosse um tour turístico em primeira pessoa. Meu cartão foi recusado no spa. Tipo, humilhante. Eu esperei. Ela continuou falando como sempre fazia, ocupando qualquer silêncio sem esforço. A mãe disse que a conta da família sempre cobre. Você mexeu em alguma coisa? E ali estava. A estrutura inteira da mentira, condensada numa frase só: a conta da família. Minha irmã realmente acreditava que aqueles $500 mensais vinham de algum fundo coletivo da família Reynolds, uma espécie de poço mágico administrado pela minha mãe. Ela não fazia ideia de que vinha de mim. E minha mãe tinha passado 9 anos garantindo que ela nunca soubesse. Eu perguntei, num tom calmo, se ela sabia que eu tinha sofrido um acidente. Que? Você tá exagerando de novo? Ao fundo, dava para ouvir uma banda de tambores de aço tocando, como se ela estivesse em outro mundo. Você pode só resolver o cartão? A gente atraca em Cozumel amanhã e eu tenho um ensaio. Ensaio? Eu disse que ia ver o que tinha acontecido, o que era verdade. E que precisava desligar o que também era verdade. Encerrei a chamada antes que ela respondesse e fiquei no escuro, com o som distante dos tambores ainda na cabeça. Minha irmã não era cruel. Não exatamente. Ela era algo pior, de um jeito mais silencioso, alguém que nunca tinha sido obrigada a imaginar que o poço tinha fundo, porque ninguém nunca deixou ela ver quem estava carregando o balde. Na manhã seguinte me transferiram para um quarto comum, e foi aí que o celular começou a vibrar em cima da mesa. O grupo da família Reynolds Family, com uma dúzia de parentes, a maioria silenciosa, principalmente tias. Eu quase nunca abri aquilo, mas a tela não parava de acender. Contra meu próprio julgamento, entrei.
Minha mãe tinha estado ocupada. Uma hora antes, ela tinha postado uma mensagem longa que começava assim: Estou devastada em dizer que a Paige está novamente sendo dramática e cortou os próprios pais, que já lutam, por pura mágoa. Ela dizia que a saúde do meu pai era frágil, que eles tinham me dado tudo, que não sabiam como iam pagar os remédios agora. E ainda acrescentava, para quem estivesse lendo: Sempre nos viramos sozinhos, mas isso é crueldade. Ali estava de novo. A mesma frase, o mesmo teatro. Nos viramos sozinhos. A mesma mulher que dizia isso para a família inteira enquanto recebia minhas transferências no dia 1º de cada mês. Minha tia Carol já tinha respondido com 3 emojis de coração partido e a vergonha, abandonar um homem doente assim. Um primo mandou mãos rezando. Ninguém naquele grupo sabia a verdade. Porque a verdade nunca tinha sido autorizada a entrar naquela sala. Eu segurei o celular e senti aquele velho reflexo subindo a vontade automática de explicar, de suavizar, de consertar a imagem de todo mundo, do jeito que eu sempre fiz com qualquer coisa que envolvesse minha família. Mas eu só virei a tela para baixo na mesa. Explicar era a versão antiga de mim. A nova, aquela que o caminhão parecia ter instalado à força, queria algo mais frio. Mais direto. A nova eu queria números. Provas. Estrutura. E eu sabia exatamente onde encontrar isso. Daniel entrou no meu quarto do hospital às 11 da manhã seguinte, sem fazer barulho, com a barba por fazer e um cansaço pesado no rosto. Ele carregava a Nora na cadeirinha e uma bolsa de fraldas no ombro. Tinha vindo direto da casa, dispensado a enfermeira noturna, e dirigido até mim com a bebê. Ele colocou a cadeirinha na cama e ficou me olhando por um segundo longo demais meu braço engessado, os hematomas no maxilar. Os olhos dele encheram. Eu pedi para ele não chorar. Porque se ele começasse, eu também começaria. E eu ainda tinha trabalho a fazer. Ele tirou a Nora da cadeirinha e colocou ela cuidadosamente no meu peito, evitando as costelas. E por um minuto, nós 3 só respiramos juntos. É a única parte daquela semana que eu acho que poderia viver de novo sem mudar nada. Então meu celular tocou. Era meu pai. Roy Reynolds. 64 anos. O homem cujo problema cardíaco eu tinha financiado por 9 anos. A voz dele veio fina, instável. Paige, ele disse, usando meu nome como quando eu era criança. Eu não sabia que tinha chegado nesse ponto. O dinheiro, o acidente, eu não sabia. Por um segundo, suspenso, eu quase acreditei. Quase. Eu nunca quis que você carregasse tudo isso sozinha, ele continuou. E eu ouvi ele respirar fundo, como alguém prestes a finalmente dar um passo fora de algo pesado. Mas então, ao fundo, veio a voz da minha mãe baixa, cortante perguntando com quem ele estava falando. A ligação mudou de som na hora. Um abafado. Como se a mão dela tivesse coberto o telefone. Quando ele voltou a falar, a voz já não era a mesma. Estava achatada, recuada. Eu preciso ir, melhor você descansar. E desligou. Foi isso. Meu pai, em uma ligação. Um homem que passou 40 anos aprendendo que, naquela casa, a forma mais segura de existir era não fazer nada. Naquela tarde, Daniel trouxe meu laptop e apoiou na mesinha do hospital. E eu fiz a única coisa no mundo que sempre me acalmou de verdade: eu construí uma planilha. Com a mão esquerda e muita paciência, entrei no banco, baixei 9 anos de extratos e joguei tudo no pivot table. Era o que eu fazia para empresas de bilhões de dólares. Eu certamente conseguiria fazer isso com a minha própria vida. E comecei a organizar. $486 mil. Para onde realmente tinham ido. E o que apareceu não tinha nada a ver com a história que minha mãe contava. As parcelas da hipoteca que eu estava ajudando tinham sido pagas mais de 10 vezes em 9 anos, não 108, como ela sugeria. Os gastos médicos reais do meu pai cardiologista, exames, remédios somavam cerca de $65 mil no período inteiro. Então, para onde tinham ido os outros $421 mil? Eu filtrei os saques por localização e data, e um agrupamento apareceu no mapa como uma infecção retiradas em dinheiro, centenas delas, quase todas num raio de 3 quilômetros de um único CEP. Abri o mapa. Blackout.
Minha mãe não estava indo ao cassino naquela única noite em que não pôde visitar a neta recém-nascida. Ela estava indo ao cassino havia anos. Uma década inteira, praticamente, financiada por mim, enquanto repetia para qualquer parente que andávamos contas sozinhos. E tinha outra trilha, menor, mais silenciosa, mas ainda mais precisa. Um fluxo paralelo. Organizado demais para ser acidente. Ele não levava ao cassino. Ele levava a minha irmã. Eu me encostei na cama o máximo que minhas costelas permitiam e deixei os números falarem sozinhos, porque números, ao contrário da minha família, nunca mentiram para mim. Vou te dar esses números exatamente como eu vi, porque eu quero que você segure eles do mesmo jeito que eu segurei. Porque tudo depois disso gira em torno deles. Dos 486 mil dólares, cerca de 65 mil batiam com o tratamento médico real do meu pai. Outros 11 mil tinham realmente ido para a hipoteca. O resto, cerca de 410 mil dólares, simplesmente não tinha destino legítimo. E ele se dividia em dois rios. O primeiro, cerca de 290 mil ao longo de 9 anos, era dinheiro sacado em pequenas quantias, sempre perto de Blackwell, sempre baixo o suficiente para nunca levantar suspeita. Nunca grande demais para parecer errado. Sempre anormal. O segundo rio ia direto para minha irmã, aproximadamente 120 mil dólares, incluindo aquela empréstimo M de 40 mil, registrada como cirurgia do meu pai para desaparecer dentro da única categoria que ninguém questionaria. Um empréstimo que nunca existiu de verdade como dívida. E que, no fim, financiou um ano inteiro de a marca pessoal, um SUV alugado e ensaios fotográficos em Tulum. Eu imprimi o resumo em uma única folha na impressora do quarto do hospital. Uma página limpa. 9 anos de vida reduzidos a 12 linhas. Foi quando Daniel me mostrou mais uma coisa. Ele tinha rolado o grupo da família e tirado um print de uma mensagem antiga da minha mãe, enviada anos antes de tudo isso virar confronto direto, onde ela dizia para a tia Carol: "Pagamos a marca da Mega nós mesmos. É isso que bons pais fazem. Nós mesmos." Eu olhei para aquela captura de tela e depois para minha folha impressa. E alguma coisa em mim ficou completamente silenciosa. Não emocional. Não explosiva. Só, nivelada. Eu não ia mandar mensagem com raiva. Não ia explicar nada. Não ia tentar convencer ninguém. Eu ia levar aquele papel para o mesmo público para o qual minha mãe tinha encenado essa história por 9 anos. E depois disso, eu simplesmente sairia do palco e nunca mais financiaria o espetáculo. Está resolvido, eu disse para o Daniel. E pela primeira vez, aquilo não soou como sobrevivência. Soou como sentença. Eu quero parar aqui por um segundo porque, se você chegou até esse ponto, talvez seja exatamente a pessoa que eu estou descrevendo. Eu passei 9 anos acreditando que estava pagando pelo coração do meu pai, quando, na verdade, eu estava pagando por um cassino e por uma produção de imagem. Se você já fez uma transferência bancária confiando só na palavra de alguém, pega um extrato hoje à noite, só um, e lê como se não fosse seu. E se isso estiver te acertando mais do que deveria, fica por aqui, porque a próxima parte foi quando meu avô entrou naquele quarto de hospital e o que ele disse mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha mãe. Minha mãe descobriu que os depósitos tinham parado do jeito que ela sempre descobria as coisas importantes quando isso afetava ela. Chegou o primeiro dia do mês, nada caiu na conta. Ao meio-dia, meu celular já estava vibrando com o nome dela na tela. Eu deixei tocar 2 vezes. Na terceira, atendi porque evitar era a versão antiga de mim. A voz dela veio doce, quase acolhedora, daquele jeito que ela usa com parentes e atendentes de loja. "Filha, você tá bem? A gente ficou tão preocupada com você e com o bebê, tão preocupada." A mesma mulher que tinha escolhido um gato em vez da neta recém-nascida. Eu respondi que estava me recuperando. "Obrigada por perguntar." Teve uma pausa curta, e eu quase podia ouvir ela mudando de postura do outro lado da linha. A doçura foi endurecendo aos poucos, como sempre acontecia. Eu percebi que aquele depósito não entrou. Foi algum problema com o banco? Eu disse que não tinha sido problema nenhum. Silêncio. E depois, o peso emocional entrando em cena, como se já estivesse ensaiado. "Depois de tudo que seu pai e eu fizemos por você, nós te levávamos para todo lugar, mantínhamos teto sobre sua cabeça.
Eu deixei ela ir. Ela sempre volta para o mesmo ponto, a mesma arma que nunca falhou comigo. E então ela disse, mais baixa, quase ofendida, como se o absurdo fosse eu. Você sabe, sua irmã nunca passa por esse tipo de emergência. Era a terceira vez que eu ouvia aquela frase em 3 dias. Mas dessa vez eu não travei. Não expliquei. Não me defendi. Só respondi. Eu sei, mãe. E deixei aquilo significar algo que ela não tinha intenção de ouvir. Megan nunca tinha emergências porque a Megan sempre teve alguém resolvendo por ela. E agora essa pessoa não estava mais pagando nada. Eu disse que precisava alimentar a bebê e desliguei enquanto ela ainda falava algo que eu nunca tinha feito em 34 anos de vida. Quando a mãe não consegue resolver, ela manda a tia. Naquela tarde, minha tia Carol me mandou uma mensagem direta, algo que tinha acontecido talvez 2 vezes na minha vida adulta e nas 2 foi pedindo dinheiro para a rifa. Dessa vez era um texto inteiro de indignação emprestada. Estou enojada. Seus pais mal estão conseguindo se manter e você os abandonou enquanto seu pai está doente. Sua avó ficaria envergonhada de você. Família cuida de família. Eu li 2 vezes. A parte da minha avó quase me atingiu mais forte do que o resto. Porque Ruth era a única pessoa naquela família que eu realmente não queria decepcionar. Então eu me lembrei das palavras reais da Ruth. Alguém precisa cuidar do dinheiro dessa família. Sua mãe não vai fazer isso. E, de repente, eu entendi que a Carol tinha invertido tudo. Eu não respondi com texto longo. Não me defendi. Não chorei. Não pedi desculpa. Eu só anexei uma única página. Aquela mesma 12 linhas, 9 anos de vida reduzidos a números. E escrevi uma frase embaixo. Aqui está para onde foi o dinheiro que sua cunhada diz que administra sozinha. Os saques em Blackall são dela. Pergunta para ela. Coloquei o celular de lado e troquei a fralda da nora com uma calma que eu não sentia há mais de uma década, usando só uma mão. O telefone vibrou uma vez. Aquela bolha de digitação da Carol apareceu. Depois parou. E nada. Nenhuma resposta. Nem naquela hora. Nem naquele dia. Eu imaginei ela sentada na cozinha, olhando 12 linhas de números que não davam espaço para interpretação. Porque é isso que uma planilha faz. Você pode chamar uma pessoa de dramática, mas não pode chamar uma coluna de transações de dramática. Ela só existe. Ela só é verdade. Passei a vida inteira administrando as emoções daquela família. Nunca tinha me ocorrido que o gesto mais gentil e mais duro ao mesmo tempo era simplesmente entregar os fatos e deixar que eles lidassem com isso sozinhos. Minha mãe é muitas coisas, mas não é alguém que fica sem opções. Quando a narrativa da coitada não funcionou com a irmã, ela foi direto para o palco que sempre controla a família inteira. Veio uma mensagem em grupo, no chat dos Reynolds, com aquele tom clássico de mártir ferida. Vamos nos reunir no domingo para conhecer a bebê Nora e resolver isso em família. Paige, espero que você venha, para deixarmos esse mal-entendido para trás. Mal-entendido. 5 dias depois de escolher um gato no lugar da minha filha recém-nascida, agora era um mal-entendido. O Daniel leu por cima do meu ombro e falou baixo. Lô, você não precisa ir. A gente fica aqui com a Nora. Deixa eles lidarem com isso. E ele estava certo. Eu não precisava ir. Mas eu sabia o que aquele domingo realmente era. Não era para conhecer minha filha. Era para me colocar sentada numa sala cheia de parentes até eu reativar os pagamentos. Era para me pressionar até eu voltar a ser o que eu sempre fui, a pessoa que cede. Ela queria uma plateia para minha rendição. Então eu decidi dar a plateia. Só não a rendição. Respondi com 2 palavras. Vamos sim. E senti o laço se fechar, em volta de quem tinha armado a armadilha. Depois disso, fiz uma ligação. Para o VOH. Falamos por 40 minutos. No final, ele fez uma pergunta com aquela voz seca, quase áspera. Você quer que isso seja silencioso ou verdadeiro? Eu olhei para Nora dormindo no meu braço bom. Para a vida pequena que eu quase tinha perdido financiando uma mentira. Verdadeiro, eu disse. Ele respondeu. Então eu levo a pasta.
Eu não perguntei o que tinha dentro. Alguma parte de mim já sabia que aquilo seria o ponto sem volta. Mas preciso voltar algumas horas, antes do jantar. Porque isso aconteceu antes de tudo. É a peça que sustenta o resto da história, o eixo em que tudo gira. 3 horas depois de eu cancelar as transferências, na mesma noite do acidente, enquanto Daniel ainda estava no ar, a porta do meu quarto de hospital abriu devagar. E meu avô entrou. Harold, 78 anos, pai da minha mãe. Camisa xadrez bem passada até o último botão, andando com uma bengala que ele claramente odiava precisar usar. Eu nunca tinha dito qual hospital era. Ele ligou para 2 até me encontrar. Debaixo do braço, ele carregava uma pasta grossa de papel pardo, envelhecida nas bordas, presa com 2 elásticos já gastos e esbranquiçados pelo tempo. Ele colocou aquilo no pé da minha cama como quem larga um peso que finalmente conseguiu carregar até o fim. E ficou me olhando. Meu gesso, os hematomas, o silêncio da sala. O maxilar dele travou. Sua mãe disse que você tinha tido só uma batidinha de carro, ele falou. Eu passei 3 saídas antes de acreditar nela. Ele sentou na cadeira de plástico ao lado, apoiou as mãos manchadas em cima da bengala e então disse a frase que eu sei que nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu sabia. Eu sempre soube. Eu perguntei o que ele sabia. Ele não me olhou. Olhou para a pasta. Sobre o dinheiro. Todos esses 9 anos. Sobre onde sua mãe passava as tardes. Sobre o que ela contou para essa família enquanto você se esvaziava por dentro. Ele deu um leve tapinha na pasta. Mas não hoje. Hoje você já tem coisa demais. Domingo a gente faz isso direito. Na frente de todo mundo. Onde ela não consegue escapar pela porta dos fundos. E ele estava certo. Algumas verdades só têm peso quando são ditas numa sala cheia. Antes de sair naquela noite, ele me deu só uma parte o suficiente para eu não chegar no domingo no escuro. Ele falou da minha avó. Ruth, a esposa dele por 51 anos, não tinha simplesmente morrido dormindo como me contaram. No último ano, ela começou a desconfiar. Percebeu gastos da minha mãe. O carro novo. As conversas sobre cassino. E começou a fazer perguntas baixas, discretas, sobre de onde realmente vinha o dinheiro que sustentava aquela casa. Uma noite, ela encurralou o Harold e disse: Alguém está mantendo a Linda de pé. E não somos nós. Descobre quem. Demorou. Ele é velho, e banco nenhum facilita a vida de um homem da idade dele. Mas Harold passou 40 anos cuidando de contas de uma operação de gado, ele sabe seguir dinheiro. E ele encontrou. Encontrou 9 anos de uma neta mandando silenciosamente todo o próprio excedente para um buraco que a própria filha dele vinha cavando sem parar. A Ruth queria resolver isso antes de partir. Queria consertar. Mas não deu tempo. E então ele disse que ela fez o que dava para fazer. Só que ele não explicou ainda o que exatamente isso significava. Mas ele me contou que a Ruth passou os últimos meses lúcidos da vida com um advogado, e que tudo que ela colocou em movimento tinha a assinatura dela e dele, e que um escritório em Boulder acreditava que aquilo ia se sustentar legalmente. Neste estado, ele disse, um tipo de fundo como o que eu e sua avó criamos funciona exatamente do jeito que a gente definiu. E ele faz exatamente o que foi escrito para fazer. Ele ficou de pé, colocou a pasta de volta debaixo do braço e parou na porta. Sua avó não tinha vergonha de você, Paige. Não importa o que sua mãe diga no domingo. Ela confiou tudo em você. Foi por isso que te escolheu. E ele saiu. Eu não dormi aquela noite. No dia anterior ao jantar, o Harold passou na minha casa para ver como eu estava, e eu fiz a pergunta que me perseguiu a vida inteira. Por quê, Megan? Porque minha mãe tinha passado 30 anos tratando uma filha como prêmio e a outra como ferramenta. Ele ficou em silêncio um tempo, girando a xícara de café. Você precisa entender como a Ruth criou ela, ele disse. E eu já fiquei em alerta, porque eu amava a Ruth e não queria que ela virasse uma explicação fácil demais. Ela era uma mulher dura. Justa, na maior parte do tempo, mas dura. E tinha uma favorita, só que não era sua mãe. Era o seu tio Danny. Deus o tenha.
Sua mãe cresceu sendo a que segurava tudo enquanto Dani recebia o amor. Eu senti o chão mudar um pouco de lugar, porque eu conhecia aquele papel. Eu tinha vivido aquele papel. Então quando a Linda teve você, ele continuou, e você veio estável, quieta, capaz, do jeito que ela teve que ser, alguma coisa nela não aguentou isso. E quando a Megan nasceu barulhenta, carente, brilhante, a Linda finalmente virou a mãe da filha favorita, em vez da filha esquecida. Ela pôde fazer por Megan o que nunca fizeram por ela. Ele colocou a xícara na mesa. Não é desculpa. É só a forma como isso virou. Eu fiquei ali com aquilo. Minha mãe não era uma vilã de desenho, girando um bigode invisível. Era uma mulher que cresceu sendo a parede de sustentação não reconhecida da própria casa e, em vez de quebrar o ciclo, ela passou ele adiante, e colocou minha irmã no lugar que ela nunca teve. O cassino, o Harold disse depois, era o único lugar onde ela sentia que podia ganhar alguma coisa que não precisasse merecer sendo útil. Eu entendi tudo. E mesmo assim, eu já tinha terminado. Naquela noite, eu decidi exatamente o que aquele domingo seria e o que ele não seria. Não seria um escândalo. Eu já tinha visto minha mãe vencer 1000 escândalos. Ela é uma virtuose do volume. No instante em que eu levantasse a voz, eu estaria entregando a ela o papel que ela queria, filha histérica, ingrata, com testemunhas suficientes para confirmar a narrativa. Então eu não daria barulho. Eu daria papel. E aqui está a simetria que você precisa entender, porque ela muda tudo. As únicas armas da minha mãe eram palavras, mentiras ditas com doçura, culpa servida no horário certo e uma história bem ensaiada para a família inteira acreditar. Minhas armas eram uma única folha impressa, um print no celular do meu marido e uma pasta nas mãos cuidadosas do meu avô. Ela ia gritar. Eu ia colocar documentos na mesa. Ela ia encenar. Eu ia deixar os números serem vistos. Ela trabalhava com emoção. Eu ia responder com fatos, diante do mesmo público que ela tinha reunido para me envergonhar. Contei o plano para o Daniel na cozinha, enquanto a Nora dormia. Eu não vou discutir com ela, eu disse. Vou chegar, colocar aquilo na mesa e deixar o papel falar. Ele perguntou se eu tinha certeza de que conseguiria ficar calma perto dela. Eu pensei em todos os jantares que eu engoli em silêncio, todos os cheques que eu enviei, todas as vezes em que eu gerenciei o emocional dela em vez de dizer um fato simples. Eu fui calma a vida inteira, eu respondi. Só parei de ficar em silêncio. E percebi que essas duas coisas não são a mesma coisa. Levei um caminhão e um gesso no braço, e um avô com uma pasta, para finalmente entender a diferença. Eu dobrei a folha impressa e coloquei dentro da bolsa da Nora, embaixo das fraldas, onde ninguém pensaria em procurar. A Megan voltou do cruzeiro no sábado e me ligou do aeroporto, e aquela ligação me mostrou o quanto o mundo dela continuava exatamente igual, enquanto o meu tinha sido reconstruído do zero. Tá, então, o cruzeiro foi meio arruinado, ela começou, sem nem dizer um oi, sem perguntar se eu estava viva. Passei o tempo todo estressada com meu cartão. Você sabe como é vergonhoso ser recusada na frente dos outros? Eu segurei o telefone olhando para minha filha e não respondi nada. E isso, para ela, já era espaço suficiente para continuar. A mãe disse que você teve algum surto e cortou o dinheiro da família, mas tipo, tudo bem, você pode ter seus sentimentos, só que eu tenho um lançamento chegando e literalmente não consigo funcionar sem a conta. Então você pode resolver isso antes do jantar de amanhã? Pra gente não fazer disso um drama? Resolver isso antes do jantar. Como se o que aconteceu comigo quase morrer, ter minha filha recém-nascida sem mim fosse só um problema logístico atrapalhando o calendário dela. Eu fiz uma pergunta simples, em voz baixa. Megan, de onde você acha que esse dinheiro vem? Teve uma pausa. A primeira pausa de verdade que eu já tinha ouvido dela. Da mãe e do pai, ela disse, mas terminou a frase com uma leve subida, como se nem ela tivesse certeza. Uma resposta disfarçada de pergunta. A primeira rachadura na convicção dela. É coisa de família, ela completou. Eu disse que falaria com ela no dia seguinte e deixei que ela tentasse entender sozinha, porque algumas contas a gente só acredita depois de ler com os próprios olhos. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir quem tinha assinado a vida dela por 9 anos, numa sala cheia de parentes, sem cartão para ser recusado e sem história bonita para se esconder atrás.
No domingo, fomos até a casa dos meus pais, a casa cuja hipoteca eu acreditava estar pagando. Fiquei alguns segundos dentro do carro, parada na garagem, me organizando por dentro. Ainda usava o gesso. E no meu pulso, a pulseira de identificação do hospital ainda estava lá, 5 dias depois, já gasta, desbotada, meio acinzentada. Eu tinha mantido de propósito. Eu arranquei aquilo do pulso dentro do carro, finalmente, e guardei no bolso do casaco porque eu queria aquilo comigo, um pedaço pequeno e duro de prova de exatamente onde eu tinha estado na noite em que minha mãe escolheu um gato no lugar da minha filha. O Daniel carregava a cadeirinha da nora na mão direita, e da calçada vinha o som lento e cuidadoso de uma bengala. Era o meu avô Harold, de flanela de domingo, com a pasta de papel pardo presa sob o braço, os elásticos gastos cruzados como se já tivessem desistido de durar. Ele tinha insistido em vir separado, para que minha mãe não visse a gente chegando junto e tivesse tempo de se preparar. Você tá pronta? Ele perguntou na varanda. Pela janela da frente eu já via todo mundo lá dentro. Tios, primos, meu pai sentado, minha mãe circulando entre eles com uma garrafa de café na mão e aquele sorriso de anfitriã ferida, como se aquilo fosse um reino dela, um reino que eu tinha financiado por anos sem nunca ser coroada nele. A Mega estava jogada no braço do sofá, olhando o celular, queimada de sol, completamente fora da história. Eu disse. E dessa vez era verdade. O Harold empurrou a porta com a ponta da bengala, e nós entramos. 3 gerações que minha mãe menos queria no mesmo ambiente: um bebê, um gesso, uma pulseira de hospital e uma pasta cheia de números. A conversa morreu na hora. Minha mãe virou com a cafeteira na mão e o sorriso já pronto, como se tivesse ensaiado o segundo exato em que a gente apareceria. E começou. Ela sempre começa bem. Sentou a cafeteira na mesa, levou a mão ao peito e atravessou a sala em direção à nora com os olhos já brilhando no tempo certo, como se alguém tivesse apertado um play. Ah, aí está minha netinha, ela disse, doce, estendendo os braços. O Daniel foi mais rápido. Virou a cadeirinha levemente para o lado, educado, mas firme. E o movimento dela morreu no meio, virando só um gesto vazio no ar, e então ela transformou isso em cena. Virou para a sala inteira, não para mim. Eu estou tão aliviada que todos estamos aqui, porque essa foi a semana mais difícil da minha vida. Da vida dela. A semana em que eu fiquei numa cama de hospital tinha sido a semana mais difícil da vida dela. Ela contou que a filha dela tinha sofrido um pequeno acidente, graças a Deus nada grave, em que eu tinha usado aquilo como desculpa para cortar o apoio da família, abandonar pais idosos e agir por ressentimento. A voz dela tremia no ponto exato. A Carol assentia, mas não conseguia me olhar direto. Eu vi aquilo e vi também o momento em que ela lembrou que havia 12 linhas de números guardadas em algum lugar da consciência. Meu pai olhava para as mãos. A Mega levantou os olhos do celular, confusa, sentindo que o roteiro tinha uma parte dela que ninguém tinha explicado. E então minha mãe terminou. A frase que ela sempre usava para vencer qualquer sala. Virou devagar na minha direção, com os olhos úmidos, perfeitamente calibrados para a plateia. Eu não entendo de onde vem tanta crueldade. E então ela disse, como sempre disse. Sua irmã nunca passa por essas emergências. A 4ª vez, naquela mesma sala quente e cheia de gente, ela repetiu a mesma frase que tinha usado para deixar meu recém-nascido sozinho no hospital. Sua irmã nunca passa por essas emergências. E, sem perceber, ela colocou na minha mão exatamente a coisa que ia desmontar tudo. O silêncio caiu diferente dessa vez. Não era só expectativa de drama. Era espera de reação. Todo mundo ali achava que eu ia chorar, gritar, desabar. Eu não fiz nada disso. Eu só abaixei a mão dentro da bolsa da fralda da nora, por baixo das toalhinhas e dos lenços, e tirei uma folha dobrada. Não me levantei. Não fiz discurso. Só desdobrei o papel, alisei com a mão boa sobre a minha perna e coloquei na mesa de jantar, exatamente onde a luz do teto batia nele. E falei no mesmo tom que eu uso em reunião de resultados trimestrais. Você tem razão, mãe. A Mega nunca passa por esse tipo de emergência. Eu queria mostrar para vocês o motivo. Empurrei a folha para o centro da mesa. Isso aqui é cada dólar que eu enviei para essa família nos últimos 9 anos. 486 mil dólares. A sala mudou de temperatura. A Carol se inclinou um pouco para frente antes mesmo de perceber.
Os primeiros valores são reais. 65 mil pro coração do meu pai, consultas, remédios. 11 mil pra hipoteca. Eu deixei aquilo respirar um segundo. O resto é o que minha mãe diz que ela mesma se viram para resolver. Toquei no papel só para guiar o olhar deles, não para teatralidade. 290 mil em saques em dinheiro ao longo de 9 anos. Quase tudo dentro de um raio de 3 quilômetros do cassino de Blackwell. Um som pequeno passou pela sala. Não era fala. Era ar faltando. E 120 mil para Mega. Incluindo 40 mil registrados como cirurgia do meu pai, para ninguém fazer pergunta. A cabeça da minha irmã levantou devagar. Eu olhei para ela. É daí que vem o dinheiro do seu cartão, Meg. Minha voz não subiu. Veio de mim. Sempre veio de mim. E naquele instante, não tinha mais performance possível. A encenação da minha mãe simplesmente não tinha onde pousar. As lágrimas que ela tinha preparado continuavam no rosto, mas agora não tinham plateia, só uma sala inteira olhando de volta. A mão dela tremia sem ter onde se agarrar. Eu continuei olhando para ela. Sem levantar a voz. Está resolvido. 3 dias de silêncio e 9 anos de realidade viraram 2 palavras. E elas caíram naquela sala como um martelo. Minha mãe abriu a boca na hora. E eu vi ela procurar a única coisa que sempre funcionou: me chamar de mentirosa, ingrata, dramática, difícil. Enterrar aquelas linhas de números debaixo de emoção, como sempre fez. Ela chegou a dizer: isso é distorcido. Você distorceu tudo. Seu pai e eu nunca. Mas ela não terminou. Porque nesse momento meu avô encostou a bengala na mesa e colocou a pasta de papel pardo ao lado da minha única folha. Os elásticos estavam gastos, marcados pelo tempo. Ele teve que soltar com calma, como alguém que já esperou tempo demais para esse gesto. E abriu a pasta. Devagar. Sem pressa nenhuma. Como quem finalmente chegou na hora certa. E ele falou pela primeira vez desde que a gente entrou na sala, naquele tom seco, áspero, quase de terra batida, que de algum jeito ocupava mais espaço do que todas as lágrimas da minha mãe juntas. Eu sabia. Eu sempre soube. Ele disse isso para os parentes, não para Linda. E a Ruth também sabia. Ele puxou da pasta um documento grampeado, pesado, oficial, com o nome de um escritório de advocacia de Boulder na capa. Isso aqui é o fundo da sua avó com o meu. Ele virou o papel de forma que todo mundo pudesse ver. Na última primavera, eu e a Ruth transferimos a maior parte do que tínhamos para isso. As terras, esta casa que sempre foi nossa e as contas. Ele falou com calma, sem pressa, como quem sabe que não precisa correr. Não vai para Linda. Linda não administra um centavo disso. Então ele olhou direto para minha mãe. Sem crueldade. Só uma clareza cansada, definitiva. Isso vai para Paige, e para bebê. O olhar dele passou pela sala. Tem um fundo para educação da nora. O resto fica em traste, como a Ruth queria. Protegido. Sem chance de ser desperdiçado. Ele bateu de leve na capa. Meu advogado diz que isso se sustenta. E a gente garantiu que se sustenta. O rosto da minha mãe fez algo que eu nunca tinha visto antes. A máscara da mãe ferida, da matriarca injustiçada, simplesmente caiu. E por baixo não tinha drama. Tinha pânico. Porque a casa onde ela estava em pé, o reino a que ela acreditava comandar, a narrativa que ela sustentava há 30 anos, tinha acabado de ser colocada num documento grampeado, assinado, e entregue para a filha que ela tinha deixado numa cama de hospital. Ninguém olhou para mim. Todo mundo olhou para ela. E o que aconteceu depois é sempre a parte em que as pessoas esperam um pedido de desculpa. E não vem. Minha mãe não pediu desculpas. Ela tentou de tudo antes disso. Ela chorou alto, de repente, mas quando viu que ninguém cedia, mudou o alvo. Virou para o meu pai. Roy, você vai deixar eles fazerem isso comigo? Isso também foi culpa sua. A cirurgia, tudo. Meu pai encolheu. Por um segundo, aquele mesmo segundo que eu já tinha visto pelo telefone, ele levantou a cabeça. Olhou para mim. A boca abriu.
E eu pensei agora. Agora ele fala. Paige está certa, ele disse, quase um sussurro. Linda, o cassino, você sabe que isso. E foi o suficiente. A cabeça da minha mãe virou tão rápido que parecia que quebrava o ar. O olhar que ela deu para ele era antigo. De décadas. E ele parou. Só parou. Baixou os olhos de novo para as mãos. E aquilo foi tudo que meu pai conseguiu dizer naquela sala. E eu senti, de um jeito estranho e silencioso, como se alguma coisa dentro de mim finalmente o soltasse. Minha mãe, agora sem nem o silêncio habitual para se apoiar, virou raiva pura. Você vai se arrepender disso, ela sibilou para mim, as lágrimas já secando no rosto porque nunca tinham sido sobre dor de verdade. Eu vou contestar esse traste. Eu vou atrás de advogado. Vocês não podem simplesmente tirar a casa de alguém. Antes que eu respondesse, meu avô falou. Calmo. Quase gentil. Na verdade, nunca foi sua casa, linda. Foi da sua mãe. Ele ajeitou a pasta na mesa. E essas coisas, quase nunca voltam no tribunal quando o papel está certo. Ele fez uma pausa mínima. Quase nunca. E naquele quase, dava para ouvir exatamente o tipo de homem que ele era, alguém que não precisava exagerar nada para ser entendido. Mesmo agora, a Meg estava chorando de verdade num canto da sala. Não por mim, mas pelo choque lento e cruel de alguém que finalmente entende que o poço tinha fundo, e que ela tinha passado a vida em cima da pessoa que estava lá embaixo. Eu peguei a minha folha. E ainda tinha uma coisa para fazer. A mais simples de todas. Levantei devagar porque minhas costelas ainda não deixavam espaço para grandes movimentos, mesmo quando o momento pedia isso. Peguei a cadeirinha da nora das mãos do Daniel e segurei por um instante no meu colo. Então tirei do bolso do casaco a pulseira cinza do hospital. Aquela que eu tinha usado por 5 dias seguidos. Não falei nada. Só passei ela uma vez pela alça da cadeirinha da minha filha e deixei ali. Um pedaço pequeno, feio, físico. A única prova que eu precisava carregar daqui para frente. Não o aplicativo do banco. Não a planilha. Não a pasta do meu avô. Aquilo. A noite em que eu quase morri, enquanto minha família checava horários de cruzeiro. Minha mãe ainda falava. As ameaças já virando pedidos. Paige, querida, a gente resolve isso. Somos família. Mas a voz dela já não me alcançava mais. Do mesmo jeito que uma música para desistir quando você sai da sala onde ela está tocando. Eu me virei para a tia Carol, que estava pálida, quieta, sem a segurança de antes. Obrigada por ler os números, Carol. Eu sei que você vai contar a verdade. Não era ameaça. Era constatação. E ela entendeu. E assentiu. Depois eu olhei para o meu pai uma última vez. Ele encontrou meu olhar. E eu dei um pequeno aceno com a cabeça, não de permissão, mas de compreensão. Eu entendi. E mesmo assim, eu ia embora. O Daniel pegou a bolsa da bebê. O Harold recolheu a pasta e a bengala. E 3 gerações da família que minha mãe menos queria ver juntas saíram daquela casa e voltaram para o frio da noite de outubro. Eu fechei a porta atrás de mim com a mão boa, devagar. Porque bater aquela porta teria significado que ainda existia algo ali dentro que eu queria alcançar. E eu não queria mais nada. A conta estava encerrada. E foi assim que tudo se acomodou. Porque eu sei que você quer saber o que aconteceu depois. O traste se manteve. Minha mãe ligou para 2 advogados e os 2 disseram a mesma coisa com documentação limpa e um instituidor competente: aquilo não cai. As ameaças pararam aos poucos. Ela e meu pai ainda moram na casa, porque o fundo permite que eles fiquem lá pelo resto da vida. Eu não estou no negócio de colocar um homem velho com problema no coração na rua, não importa o silêncio dele ao longo dos anos. Mas Blackout não gira mais com o meu dinheiro. E um cassino sem fluxo novo de caixa é só uma sala triste com carpete velho. A Meg arrumou um emprego de verdade, numa agência de marketing que não liga para número de seguidores. E, pelo que soube, ela está aprendendo devagar que um lançamento pago com o próprio dinheiro não tem o mesmo gosto de um lançamento financiado pela irmã. Meses depois, ela me mandou uma mensagem. Só 3 palavras.
Ela perguntou para onde foi. Eu mandei para ela a mesma folha impressa que eu tinha colocado naquela mesa. Ela nunca respondeu. Mas também nunca mais me pediu dinheiro. A tia Carol contou a verdade, exatamente como eu sabia que ela contaria, e o grupo da família ficou em silêncio por muito tempo depois disso. Meu pai ainda me liga às vezes, mas só quando está sozinho no carro. E eu sempre atendo essas ligações. A Iê, a enfermeira noturna, ficou 2 semanas comigo enquanto minhas costelas se recuperavam, e até hoje manda cartão de aniversário para Nora. E o meu avô, ele vendeu a casa dele do outro lado da cidade e se mudou para um aluguel pequeno, a 10 minutos de nós. Todo domingo ele aparece para jantar e traz a pasta. Sempre a mesma pasta. Ele coloca ela na minha estante como se fosse uma coisa que precisa continuar existindo no mundo, e diz: caso alguém esqueça. E é sempre aí que ele para. Porque se tem uma coisa que eu aprendi naquele hospital com uma pasta, uma folha de papel e 4 toques no aplicativo de banco é isso. As pessoas que mais te elogiam por ser a forte da família geralmente só estão nomeando a pessoa que elas decidiram, em silêncio, que nunca vão ter que carregar. E o dia em que você para de ser o banco emocional e financeiro de todo mundo, é o dia em que você finalmente começa a ser outra coisa. No meu caso, foi simples. Eu virei só mãe da minha filha. Não mãe de adulto que se recusa a crescer. Essa é a minha história. 9 anos, uma pasta, e uma verdade que minha família inteira tentou enterrar. Se isso te fez lembrar de olhar um extrato, ou pensar em quem te ligaria se você estivesse num leito de hospital, talvez isso já seja o sinal que você precisava. E se você conhece alguém que sempre foi um forte, manda isso para essa pessoa. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo.